Olá. Bom, hoje eu pretendo, nesse encontro, conversar com você sobre diversidade, diferença e identidade. É uma temática bastante relevante, atual, necessária. Eu pretendo fazer, então, esse encontro de uma maneira mais enxuta, afinal, tem muito trabalho, muita leitura sobre o tema. Eu já aproveito já e apresento da onde e com que autores que eu vou tentar apresentar algumas ideias iniciais. O primeiro deles é esse livro. Inclusive tem resenhas, mas enfim, vale a pena um livro fininho, que se chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do sociólogo Stuart Hall, já falecido, acho que é sociólogo. Eu me deparei com esse texto, ele foi um texto que caiu na minha prova de dissertação, sei lá, quando foi isso, faz tempo, e reler ele foi maravilhoso, porque tem coisas muito precisas aqui. Então, tá aí, esse é o primeiro autor. O segundo, que eu li no doutorado, também recomendo muito esse livro, Modernidade Líquida, do também falecido Bauman, sociólogo, um retrato interessante, assim, de pensar a questão da individualidade na modernidade. E um que eu não tenho aqui impresso, eu acabei imprimindo e ficou em outro espaço, mas que eu uso também aqui bastante, que é o Tomás Tadeu da Silva, esse é um autor brasileiro, professor aposentado da URGS, que tem um texto que chama-se Produção Social e Identidade. É isso? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Identidade, peraí. Produção Social e Identidade da Diferença, né? Que é um capítulo de um livro que ele organizou, chama-se Identidade e Diferença. Disponível na internet, inclusive, eu já consegui ele, foi ali que eu reli. Tá bom? Então, são esses autores que eu vou tentar colocar em diálogo aqui e apresentar para vocês. E, como sempre, então, fazer algo mais enxuto e despertar o interesse de vocês para a leitura desses textos que eu citei aqui, porque nada melhor que ler o autor, a fonte primária, para poder ampliar ainda mais. Botei, a título de melhor caminhamento, vamos dizer assim, uma apresentação aqui. Vamos ver se ela vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Às vezes eu fico na dúvida se eu uso ou não uso. Às vezes eu prefiro falar livremente. Livremente, digo assim, sem apresentação de fundo. Mas vamos lá. Ficou curtinho, então espero que dê para ajudar. Tá aí, então. Diversidade, identidade e diferença. Eu vou iniciar, naturalmente, falando de conceitos, né? Tentar conceituar isso. Na verdade, toda essa apresentação ela é mais conceitual do que necessariamente prática, vamos dizer assim, ou investigativa de pesquisa, né? Eu vou trazer essas concepções que estão no texto do Silva, né, do Tomás Tadeu, que é, bom, de que lugar a gente está falando, então, sobre diversidade, né? E ele vai apontar coisas bem importantes já, logo de cara, né, nesse texto, dizendo o seguinte: a gente tende a naturalizar o que é a diferença e a identidade, né? A gente não só naturaliza, como também homogeneiza uma visão do que é uma coisa, do que é outra, né? E isso tem um papel importante, uma repercussão na diversidade, na discussão sobre a diversidade. Né? Então, ele ilustra dizendo o seguinte: quem eu sou, né? Eu sou um brasileiro, eu sou negro, eu sou heterossexual, eu sou homem. Isso definiria, então, o que é, ou poderia ser uma compreensão, né, do que é uma identidade. E a diferença, então, seria o outro, hein? Aquilo que é o outro, né? Aquilo que eu não sou. Então, ela é italiana, é branca, é homossexual, é mulher, né? Então, essas polarizações, né, na verdade, tendem a criar uma ruptura de uma coisa que, ao longo do texto, e a discussão desses autores aqui, que, sobretudo o Hall e o Silva, dizer que essa polarização ela é ineficiente, porque uma coisa é inseparável da outra, vamos dizer assim. Isso que é interessante, porque nos faz entender que nessa categoria
que eu sou humano, ele vai exemplificando a partir dessa produção social e cultural, né? Vale dizer, esses dois autores, eles estão dentro de uma categoria, vamos chamar assim, dos estudos culturais da pós-modernidade, ou do pós-estruturalismo. Vai dizer porque são questões mais epistemológicas, assim, da construção do conhecimento. Então, uma certa filiação à filosofia da diferença, por exemplo, que não é a perspectiva do Bauman, né? Bom, isso, como disse, é mais conceitual, teórico, mas que ajuda a entender e alicerçar a discussão quando a gente vai esmiuçando ela e trazendo para a prática. Tá? Para a prática, eu digo assim, para nossos contextos, sobretudo o contexto da educação, da formação de um currículo, e também uma série de discussões sobre as lutas, né? Lutas e pelos direitos da diferença, né? Então, não por acaso a gente tem uma demarcação coletiva, em alguns coletivos, para criar pontos de resistência e demarcar a necessidade de políticas públicas de saúde, políticas públicas em todos os sentidos, para destacar, para valorizar, e mais do que isso, né, garantir na sociedade, no convívio de sociedade, tópicos é meio reducionista, assim, mas elementos que possam consolidar a vida e a existência de sujeitos que estão na sociedade. Vou tentar deixar mais claro ao longo da apresentação que eu estou montando aqui. Bom, dito isso, então a gente parte, já adianto, né, a gente não pode considerar que diferença e identidade são sinônimos, certo? Inclusive, né, dá para se dizer que a diferença ajudaria a constituir uma identidade e não um imposto, né? Mas há um plano de fundo nessa discussão que dá para se considerar que definir o outro, né, definir a si e definir o outro, tem substratos importantes para a consolidação do modo de viver em sociedade. Portanto, no campo da psicologia, por exemplo, e que se autoriza a olhar, se autoriza não, mas que olha para o outro e que, por uma série de fatores na sua própria construção, como teoria, ela sim também tem interferência de modelos biomédicos normatizantes, né? E isso é arriscado porque uma construção do sujeito do que é dito normal, né, pode polarizar a ideia de que um sujeito anormal seria aquele que não corresponde ou não, que não contempla os critérios, os elementos que são ditos dos normais. Então, a psicologia também não está fora dessa, assim como outras áreas de conhecimento, né? E aí, o poder é uma forma, é um elemento importante, assim, para ver como essa questão da identidade e diferença estão presentes, né, na construção de uma sociedade e no olhar que eu tenho para com aquilo que não sou eu, né? Vejam só. Então, o Tadeu nos aponta 4 possibilidades, né, de entendermos essa discussão do identidade e diferença a partir de poder. A primeira, então, seria incluir e excluir. Ou seja, esses pertencem, aqueles não. Primeiro item. Primeiro porque ele é mais simples, vamos dizer assim. A partir de um critério, de um crivo, de uma matriz, eu digo isso, esse está, esse não está. A segunda seria a demarcação de fronteiras, né? Nós e eles. O terceiro seria de classificação, né? Os bons, os maus, os puros e impuros, desenvolvidos, primitivos, racionais e irracionais. Vejam, e aí, como exemplo, a gente pode pensar no próprio manual de classificação das doenças de transtornos mentais, né? O nosso DSM, ou qualquer outro tipo de ferramenta, dispositivo que tende a classificar o que somos a partir dessas matrizes da normalidade. E não por acaso, o volume de patologizações na sociedade vem crescendo a cada tempo por conta dessa necessidade diferenciatória de queremos demarcar essas fronteiras
entre o que é normal e patológico, né? E, por fim, a normalização, que é isso que eu estou citando, os mais normais, os menos normais, os anormais. É interessante porque todo o tempo isso está atravessado por questões de poder e, extrapolando um pouco o que está dito aí, e constitui e formula um processo de construção de conhecimento, logo um saber sobre quem é, o que pode ser e o que poderá vir a ser, né? Um sujeito, um indivíduo, dentro desse arcabouço teórico que diz o que é e o que não é. Vejam, então, a importância de compreendermos a discussão da diversidade a partir dessa matriz que eu estou apresentando para vocês, para que a gente possa, de alguma forma, tentar criar hibridismos, miscigenações, né, travestismos, deslocamentos, né, dessas fronteiras, como uma pista para que a gente não fique preso, entre aspas, nessa visão mais reducionista. O nosso processo histórico, pensando agora no Brasil, né, ele é um sistema que vem sendo construído tanto no campo da linguagem, quanto na questão das matrizes culturais, de uma maneira muito impositiva, num processo colonial, né? Inclusive, fica aí uma sugestão de leitura do Quijano, que é um autor peruano, fala do processo da decolonização. A necessidade de nós nos colocarmos como sujeitos que visam olharmos para aquilo que somos a partir de onde estamos e nossa história não pelo viés colonial, né? Então, essa imposição colonial, vou apresentar algumas obras para vocês, ela vem demarcando características, vamos usar essa expressão, embora não é suficiente, que apontam os valores, né, culturais de outros espaços, de outras culturas, que aqui tem na representação da primeira missa a questão do catolicismo, né? No Brasil, um país com uma série de etnias, né, inúmeras, inclusive algumas já extintas, provando a nossa miscigenação, nosso hibridismo, vamos dizer assim, como uma forma já de expressão que somos. Mas a gente, por conta desse processo escravizador, de imposição de um viés, a gente foi sofrendo essas mudanças e isso foi marcando nossa identidade cultural na pós-modernidade, sim. Né? Então tá aí. Essa é uma imagem clássica do Vitor, um quadro clássico do Vitor Meirelles, falando sobre a primeira missa no Brasil. Será que foi isso mesmo? Uma outra imagem também é do espanhol Modesto Brocos, que fala sobre a questão do branqueamento das raças, né? Você vê essa imagem também, as amas de leite, né? Aparentemente uma senhora negra ali, uma criança olhando para essa mulher, essa ama, essa cuidadora, e as figuras dos pais ali sentados. Né? Eu não sou um estudioso de arte, enfim, mas eu acho que vamos pegar essas as pinturas e também representações históricas nos auxiliam a identificar essas características que nos eram sociais, culturais daquele tempo. Que não vão muito longe, a gente também carrega até hoje uma série de demarcações culturais. Basta a gente olhar na discussão recente de 2020, a gente teve o caso do George Floyd, tem uma imagem forte, né? Ele sendo assassinado por um policial norte-americano, em que as questões raciais ainda estão muito presentes e fortes, né? Na qual a gente precisa extrapolar, avançar isso, senão a gente vai, penso, né? Necessitar de muito tempo para conseguir avançar e modular diferente, como sociedade, como pessoas. Os dois autores que eu citei estão aí as carinhas deles, para vocês verem. Eles, então, veem esses estudos culturais,
tem muito material na internet para eles, sobre eles, e vale a pena estudá-los para quem tem interesse. Para mim foi muito bom, como eu disse, me reconectar com essas leituras, assim, e me sentir de novo instigado. O, o Tomás Tadeu usa uma expressão, ele reutiliza uma expressão do Flaner, não sei se é assim que fala, se Soleta não se pronuncia corretamente em francês, Flaner, dessa figura, entre aspas, do vadio, daquele que anda na cidade, né, que narra ela e consegue agrupar ela de várias maneiras, né, e ele recupera isso a partir do Benjamin, do Walter Benjamin, e que se inspira na poesia de Baudelaire. Essa ideia, então, do sujeito em movimento, ela é interessante porque daí ela serve para a gente pensar a identidade como algo em processo, né? A identidade e a diferença, né? Como algo processual, e não como algo dado, finalizado, fechado. Portanto, falar da diversidade é falar de algo que está sempre em movimento. Eu já falei um pouco dessas coisas que estão aqui no slide, né? Do aquilo que é e o que não é. Então, vou dar um pulinho. De reforçar, então, esse processo que se dá, né? Pela linguagem, e aí ele faz um destaque, o Tomás Tadeu usa o Derrida, com o estudo dos linguistas, né? Um francês também, fortes influências nos franceses, né? No pós-estruturalismo. Ele usa que então, diz o seguinte, a linguagem vacila, né? Então, a gente precisa representar para existir. E ele chama de performance, a gente precisa performatizar a existência para poder demarcar o que se é, o que se pode ser, né? O Bauman, ele faz uma consideração interessante, assim, também, sobre a questão da identidade, mas numa outra linha, mas ele diz o seguinte, bom, na sociedade moderna, a gente precisa, na sociedade moderna, que é fortemente individualizante, ela, diferentemente do século passado, século XX, por exemplo, onde se herdava uma identidade, né? Você vinha de uma determinada família, essa determinada família tinha características que diziam quem eu era e para onde eu poderia ir, né? Então, essa gênese transgeracional é mais definida, é uma herança, né? Filho de um proprietário será, enfim, eu estou reduzindo muito um exemplo, mas essas marcas da herança, vamos dizer assim, serviam para dizer quem eu sou. Diferente do século XXI, onde se parte de uma percepção, acho que não é a palavra certa, mas de uma consideração de que eu preciso criar a minha identidade permanentemente em movimento, né? Então, a vida se tornou pequenos episódios, né? Pequenos fragmentos que se vão juntando a um todo, né? Então, é muito difícil ter uma visão do todo, onde eu quero chegar, quem eu sou. Preciso ser cada tempo, cada episódio, uma nova formulação. Não por acaso, fazer agora um parêntese, né? Os seriados, né? Essa ideia de acompanhar um seriado é um apelo que toca a todos, porque vai formando essa construção, né? Os dispositivos virtuais, né, como redes sociais virtuais, Instagram, então, pequenos episódios, pequenos fragmentos, imagens que vão dizer quem eu sou, e que as pessoas se retroalimentam com isso, né, para dizer quem eu sou e acompanhar quem é o outro. Então, eu preciso dizer quem eu sou num determinado campo para demarcar não só como eu estou, mas quem eu sou, né, uma imagem, uma coisa que representaria o que eu sou, né. Uma análise. Recomendo esse vídeo que eu
do Instituto, faltou um T ali, socioambiental, menos preconceito e mais índios. Por quê? Porque os povos indígenas no Brasil, como eu mostrei no início, bom, a gente tem mais de 274 línguas, mais de 300 povos, segundo o censo de 2010, e esse vídeo, Menos Preconceito, Mais Índio, ele é sensacional, 2 minutinhos, tá no YouTube, ele fala, assim, coisas que são características, identidades do índio. Ele vai citando ao longo do vídeo. E aí ele fala no final, bom, que os índios foram mudando também. Foram também recebendo interferências de todos os tipos. E ele pergunta, né, bom, daí tem uma imagem, digamos assim, de um índio com cabelo descolorido, com uma camisa de um time de futebol, e outras coisas assim que, em tese, não seriam de uma identidade indígena. Mas ele pergunta, mas se um homem branco muda, por que a gente não pode mudar e continuar sendo índio? É uma boa provocação, né? Cara, tem uma síntese bem legal aqui desse assunto, que eu quero ler para vocês, embora um pouco extensinha, mas acho que eu consigo fazer de um jeito mais rápido e leve, para poder fazer esse fechamento sintético do que é identidade, né? E diferença. Então, embora eu tenha dito de algumas coisas, a identidade não é uma essência, não é um dado, um fato, né? Seja da natureza da cultura, a identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definida, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, dá para dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performático. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas que nós produzimos. A identidade está ligada a sistema de representação. A identidade tem estreitas conexões com as relações de poder, como eu também tinha dito. Essa é a síntese, né? E aí, para fechar, eu queria deixar no ar uma provocação ou problematização. Qual é a função de nomear o outro e para que serve nomear e identificar o outro ou a si mesmo? E tem uma pergunta que eu me faço, já uso ela há algum tempo, que é: retira o nosso nome, o que resta de nós mesmos? O que seríamos nós sem os nossos nomes, né? No meu caso, Carlos. Se eu não tivesse esse nome, ou se me retirasse esse nome, virasse um número, o que eu me tornaria? Como seria? Por que a gente nomeia o outro? Bom, essas são as revisões que eu utilizei, né? Para esse momento. Eu estou nesse desafio de fazer encontros enxutos e deixar aqui que vocês leiam. Eu acho que eu alcancei meu objetivo de fazer um bate-papo mais enxuto. Quem quiser, tragam questões, dúvidas, será um prazer compartilhar outras discussões. Tá bom? Desejo para vocês tudo de bom e até nosso próximo encontro.